Novas regras para o funcionamento dos cartões de crédito, facilidades para pequenas e microempresas, assuntos ligados ao setor produtivo que foram foco do trabalho do senador Adilmir Santana. Ele conversa conosco agora fazendo um balanço da sua atuação nessa legislatura. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Algumas das questões que o senhor tanto defendeu para o uso de cartão de crédito já passaram da teoria para a prática, não é isso? A unificação das maquininhas foi uma delas, não é? Na verdade, Tânia, eu fui daqueles que, aqui chegando, levantei essa questão, porque esse é um setor que cresce de forma, como eu disse, exponencial. É um volume de negócio muito grande. Então, esse setor não poderia continuar sem nenhuma regulamentação por parte do Estado. Nós apresentamos uma série de projetos, entre eles, esses dois que você fez citação, que na prática já se concretizou, embora não tenha se transformado em lei, mas o que se vê hoje é que foi quebrado o monopólio do credenciamento, ao mesmo tempo que parecia impossível quando nós começamos os primeiros debates, os primeiros seminários, dizendo que era impossível a concentração em um único equipamento para diversas bandeiras, e a gente já vê que hoje tem maquininhas que atendem a todos os cartões. As maquininhas, o nosso propósito era reduzir custos, porque cada um daqueles equipamentos, na verdade, eram equipamentos, ou são equipamentos que são alugados e que os comerciantes pagam pelo seu aluguel e, naturalmente, isso se transforma em custo que estão embutidos na formação do preço final dos produtos ou de serviços. Senador, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre esse assunto, mas é sempre bom lembrar e esclarecer para o consumidor o quão mais oneroso é para o comerciante brasileiro adotar o cartão de crédito comparativamente em outros países, comerciantes que fazem a mesma decisão em outros países, não é isso? A verdade é o seguinte, é que tem algumas distorções no nosso sistema, entre elas essas que nós acabamos de citar. Há também uma distorção com relação ao retorno, porque no Brasil as vendas, e em qualquer país do mundo, as vendas com cartões de crédito ou de débito são consideradas vendas à vista. E aqui é regulamentado isso no Código de Defesa do Consumidor. Só que há uma diferença. No Brasil, esses recursos só voltam para as empresas após 31 dias. Isto é, D mais 30, é o dia da venda mais 30 dias. Então, não é um recurso que volta imediatamente ou dentro de um prazo razoável. E claro está que 30 dias, no custo do dinheiro, como nós sabemos, é um preço elevado. E isso também está embutido na formação do preço. Daí o nosso projeto inicial também visava isso, a diferenciação de preços. Não apenas em relação aos aluguéis, aos custos, mas também ao custo desse retorno desses recursos às empresas. Ou seja, o senhor tem um projeto que prevê preços diferenciados para quem compra à vista e quem compra com cartão. E, naturalmente, o nosso objetivo é que isso fosse uma lei, eu diria, de vida pequena, porque o que nós queremos mesmo é que haja a redução dessas taxas, que já começam a acontecer, e que haja também uma redução dos prazos, que esse retorno seja mais rápido, para que não interfira na formação do preço final. E para que isso aconteça, é que temos o outro projeto do senhor que defende a fiscalização do Banco Central? Exatamente, pelo setor ser de grande importância, eu nunca me posicionei contra os cartões de crédito. Ao contrário, sempre elogiei como uma forma de pagamento de grande importância para o país. Quer dizer, diminui a moeda circulante, diminui os riscos para os empresários, os riscos para os consumidores, mas é preciso que esse setor tenha a regulamentação do Estado brasileiro, porque a autorregulação não satisfaz. É preciso que o Estado esteja vigilante. E daí o nosso projeto é no sentido de considerar todo esse volume, que não são poucas as empresas envolvidas por isso, credenciadores, emissores, bancos, sejam considerados instituições financeiras, para ter o crivo da fiscalização do Banco Central. Então, são dois projetos dessa legislatura que vão continuar tramitando. A diferenciação de preço para quem usa cartão de crédito, para quem compra à vista, e da possibilidade do Banco Central passar a fiscalizar esses agentes que participam dessa operação do crédito. Perfeitamente. Né? Todos os projetos estão aí, mas o que eu diria é que alguns já perdem o sentido, porque na medida em que acaba a questão do monopólio que se dava apenas em duas empresas credenciadoras, e na medida em que as bandeiras hoje se concentram em um único equipamento, não há mais evidência da necessidade de andamento desses projetos para se transformar em lei. Mas a regulamentação,
a diferenciação de preço no futuro também, eu quero que perda o valor, na medida em que não houver mais, ou que esses custos não sejam significativos na formação do preço final. Com certeza. E falando nesses ônus para os comerciantes, vamos falar de pequenas e microempresas, que foi outro foco da sua atuação aqui no Senado, não é isso? Na verdade, isso já vem de antes. Nós fazíamos um movimento, antes mesmo de chegar ao Senado, para fazer valer um princípio constitucional que diz que os pequenos têm que ser tratados diferenciadamente, tanto do ponto de vista fiscal, tributário e burocrático. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi um projeto aprovado em 2006 e que entrou em vigor em 2007, foi o que foi possível naquela época. Daí para frente, em 2008 tivemos a primeira revisão e em 2009 a segunda. E aí vem tendo sempre aperfeiçoamento. Eu tive a felicidade de ser o relator aqui no Senado, tanto em 2008 como em 2009, da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Em que? Incluindo novos setores que podiam fazer a opção pelo super simples, corrigindo alguns gargalos. E em uma dessas alterações, que foi a última, 2009, criamos a figura do empreendedor individual, que também, eu diria, é uma revolução. Toda a lei geral, na verdade, é uma revolução. O super simples é uma revolução no sistema tributário, no sistema burocrático, porque cingiu vários impostos federais, um imposto estadual, um imposto municipal, numa única contribuição, num único dia. Essa é a verdadeira reforma que não foi feita, que fizemos para os micros e pequenos empresários. Quer dizer, a figura do empreendedor individual vem coroar tudo isso, porque pega uma faixa de população, de agentes autônomos, de pessoas que trabalham e que não eram reconhecidos pelo Estado brasileiro. E com isso também, porque quando a pessoa presta um serviço como autônomo, a carga tributária sobre o serviço é muito grande. Exatamente. Né? E eles não existiam. Eu me refiro, muitas vezes, a pequeno sapateiro, consertador de pneu, o picolezeiro, porque, na verdade, o empreendedor individual hoje são pessoas, cabeleireira, são pessoas que faturam, durante o ano, até R$36 mil. Essas pessoas não tinham reconhecimento do Estado. E pesquisas indicam que existem no Brasil aproximadamente 15 milhões de brasileiros que mantêm as suas famílias com essas atividades. Agora, eles não têm previdência, não têm assistência médica. Na medida em que eles se registram como empreendedor individuais ou empreendedor individual, ele é, na verdade, um agente formal da economia. Sai do mercado informal, ele tem CNPJ, ele passa a ter os benefícios da Previdência. Tem o respaldo do Estado. Exatamente, a presença do Estado. E tem ganhos acima disso, ganhos de autoestima. Imagina que eles têm denominações de trambiqueiro, marreteiro, mangaio. Como é que você vai dizer para o filho ou para a filha que a sua atividade é de marreteiro? Eu sou empreendedor individual. Ele tem acesso ao sistema bancário, ele passa a ter um talão de cheque. Esse negócio é de tamanha importância que entrou em vigor, todas as alterações feitas em 2009, entraram em vigor em 1º de janeiro, excetuando o empreendedor individual, que entrou em vigor em 1º de julho deste ano, 2010. A meta que nós tínhamos, desses 13 a 15 milhões, era formalizar 1 milhão no primeiro ano. Até bem recentemente, já estamos com 790 mil pessoas, isto é, em pouco mais, menos de 6 meses. Superou bem a expectativa. Não atingimos 1 milhão, mas só foram 5 ou 6 meses até agora. Não deu nem meio então ano não atingimos ainda 1 milhão. Mas esse é um programa que deve ser continuado, que vai diminuir a informalidade, que vai provocar, como eu disse, uma revolução, porque vai trazer essas pessoas para a economia formal e para a assistência do Estado. Bom para as duas pontas, né? Para o Estado e para o cidadão também. Agora, o senhor tem projeto que aumentaria a participação do Senado na política tributária, falando em impostos e tal? O senhor tem um projeto nesse sentido, não tem? Na verdade, tem um conselho na área do Ministério da Fazenda que cuida dessas questões. O que nós desejamos com esse projeto era inserir o Senado nessa discussão, tanto no propósito de redução de alíquotas, como também no caso de elevação de alíquotas. Porque a carga tributária, ela sobe, nos últimos 10 anos, ela teve um crescimento estrondoso. E cada vez que isso acontece, é um flagelo para os consumidores, para a população em geral. Porque nós temos arrecadação de países desenvolvidos e serviços públicos de países abaixo de qualquer comparação. Então, nós queríamos
inserir o Senado nessa questão. Nós temos, você citou alguns projetos ligados à área do setor produtivo, mas nós temos muitas outras preocupações. Temos, inclusive, aqui, uma preocupação que sempre externamos, é com relação ao volume de pessoas desempregadas que se encontram no entorno do Distrito Federal. O que nós fizemos? A Constituição de 88 proíbe a criação de zonas metropolitanas, envolvendo mais de uma unidade da federação. Apresentamos uma PEC que está para ser votada em plenário, dando essa permissão. Qual é o nosso objetivo? Criar a região metropolitana do Distrito Federal, para carregar recursos federais, independentemente de quem seja o governador de Brasília ou quem seja o governador de Goiás, para ver se a gente desenvolve essa região como um todo, porque as pressões são enormes. Na medida em que o nosso entorno não se desenvolve, se dá uma pressão em Brasília, e isso não é bom para a capital do país. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, por esse balanço da sua atuação nessa legislatura. A você também que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Senado, suas conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, se você quiser rever algumas das entrevistas que nós fazemos aqui nesse programa, por favor, acesse nossa página www.senado.gov.br/TV.